palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, pode faltar o alimento, eu esperarei no meu Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto Deus da minha salvação. E agora? Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, pode faltar o alimento e os campos não produzam, eu esperarei no meu Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Pode aplaudir o Senhor, aleluia! Louvado seja Deus! Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Mais uma vez, vamos encher esse lugar. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Para encerrar, com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Só as vozes, vamos dizer. Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Com voz de júbilo te adorarei. Com voz de júbilo te adorarei. Aleluia. Glória a Deus. E é um privilégio, né, irmãos, a gente poder adorar o Senhor com alegria.
Imagina o céu, como é que vai ser aquela festa, né? A gente celebrando ao Senhor. Eu fico lendo os Salmos e eu fico lendo a Bíblia e eu vejo a alegria do povo de Deus em agradecer a tantas coisas que Deus faz na vida deles. Aquele povo que enfrentava lutas, enfrentava problemas, dificuldades como a gente, mas não cessava de louvar ao Senhor. Os seus lábios não estavam fechados. O salmista dizia isso em todo o tempo: eu vou louvar ao Senhor, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios e no meu coração. Parece que às vezes a gente se sente acuado e o inimigo tenta fechar a nossa boca com as dificuldades, com os problemas, com as lutas, mas eu quero te fazer um desafio a você não fechar os seus lábios, a você abrir os seus lábios a cada dia e louvar ao Senhor todo dia, todo momento e todo lugar, porque o louvor liberta, amém? Deus habita nos meios dos louvores. Se você quer sentir a presença de Deus aqui, louve ao Senhor com alegria, louve ao Senhor com sinceridade, louve ao Senhor com verdade, e Ele vai se fazer manifesto aqui neste lugar, na minha vida e na sua vida, aleluia. Não posso explicar o que o Senhor és para mim. Nas tuas mãos, Jesus, entrego tudo o que sou. Cada dia eu vou resplandecer a tua luz. De novo, desde o início. O que dizer, ó Deus, o Senhor me deu a vida e não posso explicar o que o Senhor é para mim. Nas tuas mãos, Jesus, entrego tudo o que sou. Cada dia eu vou resplandecer a tua luz. Tua luz, a tua luz. A cada dia eu vou levar ao mundo teu amor. E te buscando, conhecerei teu coração, então guiando-me a cada passo à frente. A cada dia eu vou ser a luz do teu amor. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. E a cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia eu vou levar ao mundo teu amor. Te buscando eu conhecerei teu coração. Então guiando-me a cada passo à frente. A cada dia eu vou ser a luz do teu amor. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. E a igreja louva a cada dia. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. Cada dia eu te amarei, Senhor. Cadê as palmas, irmãos? E a gente vai cantar assim, ó. Cada dia adorarei. A cada dia adorarei. A cada dia adorarei. Vamos dizer juntos? Vamos encher esse lugar. A cada dia adorarei. A cada dia adorarei. Cada dia adorarei. A cada dia eu adorarei. A cada dia adorarei. A cada dia adorarei. A
cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz a toda a igreja, amém? Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. E eu rogo em nome de Jesus que você abra seu coração. Deixe todo o pensamento cativo à voz do Espírito Santo. E que no final de tudo, assim como já estamos celebrando esse momento, que você também celebre a transformação que Deus pode fazer através da sua palavra. Para isso, convido você a abrir em Mateus capítulo 14. Evangelho segundo Mateus capítulo 14, a partir do verso 13. Diz: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou a seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiante a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, sendo partidos os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e todos os pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Antes de ouvir a palavra pregada, vamos ainda ouvir a palavra cantada. Hoje é o tempo de pensar no amanhã, tempo de plantar e reviver o amor, tempo de pensar no que passou e refletir no que virá. Hoje é o tempo de calor e emoção, tempo de alegria e de união, tempo de abraçar, sorrir e estender a mão. Também é tempo de deixar Jesus nascer no coração. Um homem veio à terra para conquistar a paz. Um homem veio à terra para dar o seu amor e veio dar a vida por alguém que não o amou. Cristo aqui viveu
angústia e teu sofrer, Cristo aqui viveu e por nós morreu. Oh, que grande amor Jesus mostrou em teu favor. Hoje é o tempo de mudar o amanhã, tempo de mudar as coisas ao redor, tempo de um futuro bem melhor, com muita luz e com Jesus. Hoje é o tempo de mudar o coração, tempo de saber que Cristo vai voltar. Sem a inocência terna e frágil de um bebê, mas com a glória e resplendor que manifesta o seu poder. Um homem veio à terra para conquistar a paz. Um homem veio à terra para dar o seu amor e veio dar a vida por alguém que não o amou. Cristo vai voltar, deves pronto estar, pois um novo mundo Ele vai então formar. E vem marchando sobre nuvens lá nos céus, e em glória o seu reino irá formar. E muitos anjos estarão ao seu redor quando voltar, e a sua face nós iremos contemplar. Jesus é a rocha que traz vida ao coração. Sem esperança é a fonte de poder e proteção. Vem carregando em seu corpo a eterna marca do amor e do perdão. Vamos orar? Deus, que assim como foi cantado, que o Senhor é a rocha que traz vida ao coração sem esperança. Eu peço a Deus que nessa noite, seja a noite, ó Deus, que corações que vivem no deserto, que o Senhor então nessa noite faça um jardim de milagres em cada coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. O texto de Mateus, capítulo 14, nos mostra Jesus rumando para ficar a sós com o Pai, orando, porque se você olhar para os versículos anteriores, você vai perceber que o seu amigo íntimo, o seu grande amigo, João, havia sido decapitado, morto e assim sepultado. Com certeza Jesus estava tomado de grande tristeza, aflição e angústia, e ele queria ficar sozinho com o Pai. Mas na sequência da leitura você vê que enquanto Jesus ele estava no barco, rumando assim para orar, ficar a sós, uma multidão ia pela terra ao encontro de Jesus.
E a gente passa despercebido que essa multidão era um misto de pessoas cheias de problemas, cheias de dificuldades, de conflitos e confrontos em si mesmas. Eram coxos, eram pessoas que eram levadas nas costas, em macas, pessoas talvez com bengalas ali de alguma forma feitas. Eram cegos sendo guiados por muitas pessoas, eram muitos endemoniados. Na verdade, se você fizer uma leitura um pouco mais detalhada, vai ver que eram mais de 5.000 homens, isso sem falar de mulheres e crianças. E Jesus, ele queria ficar a sós, mas quando ele viu essa multidão que pela terra procurava ele, diz o texto que quando ele chegou e essas pessoas chegam diante dele, ele desembarca e porque ele estava compadecido, ele começa a curar, a libertar, a trazer paz, a trazer alívio, a trazer refrigério a toda aquela multidão, a todo homem, mulher, criança, lunático, dependente e assim por diante. Jesus, ele se compadece. Eu quero que você preste bem atenção a essa palavra, compadecer. Jesus se compadece mesmo querendo estar a sós e viver um pouco a sua solitude. Mais à frente nós vemos Jesus não só fazendo milagres de libertação, de cura, de restauração, mas diz também que quando ele olha para aquela multidão, depois daquelas cenas de milagres, você imagina o que era cegos estar enxergando, pessoas possessas libertas, e assim por diante. Jesus olha e diz: essa multidão está com fome, eles precisam de alimento. E aí ele vai e diz: olha, o que nós temos? E um dos discípulos diz: olha, nós temos pouca coisa, talvez nada, é melhor dispensar. Preste bem atenção também, o homem sempre quer dispensar os necessitados. O homem tem a dificuldade de olhar para a necessidade do outro e dizer: é possível. Foi isso que os discípulos fizeram e disseram: vamos dispensar. E Jesus: não, traga aquilo que você tem. Outra coisa também, Deus sempre trabalha, faz milagres com aquilo que você tem, nunca com aquilo que lhe falta ou com aquilo que você não tem. E Jesus então ele diz: olha, os discípulos, temos alguns pães e 2 peixinhos. E Jesus ele toma isso e começa a multiplicar, e começa a vir um milagre. 5.000 homens, mais mulheres e crianças, começam a comer e se fartar, diz o texto. E quando eles pegam o que sobrou, diz que 12 cestos sobraram do milagre da primeira multiplicação de pães. Jesus, ele ainda olha para os seus e pergunta: será que depois de tudo isso, Jesus fica imaginando, será que qualquer crente, qualquer filho de Deus não iria chegar e declarar uma verdade? Eu creio, a minha fé foi revigorada, eu vi tantos milagres no passado, esses dias, mas também eu nunca tinha visto tantos agora. Jesus fez uma cura completa numa multidão de 5.000 homens, mas mulheres e crianças. Qualquer pessoa, eu digo qualquer pessoa, estaria de pé dizendo: não, a minha fé agora será inabalável. Mas Jesus, conhecendo os corações, ainda continuou. E se você seguir o texto desse mesmo capítulo, você vai ver que Jesus ele estava treinando os seus para uma grande descoberta que eu quero fazer com vocês essa noite. Ele impele, diz o texto, que Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco. E ele manda, ele ordena, não é simplesmente o pedido, vai lá, ele ordena e diz: vocês têm que entrar no barco. E Jesus manda os discípulos para um barco e para um lugar cheio de problema, porque começa uma tempestade. E diz o texto que Jesus até queria ir, mas eles precisavam aprender e ter a base de fé para superar e suportar as tempestades que todos nós passamos na vida. Diz que depois de um tempo, Jesus ele vai em encontro aos discípulos, e naquele desespero, as ondas açoitando o barco de um lado para o outro, diz o texto de Mateus capítulo 14, que os discípulos olharam e viram a Jesus, mas acharam que era um fantasma. O salvamento deles era um fantasma, ficaram desesperados. E até então, Jesus ele vai de encontro, tem toda aquela cena de Pedro querendo também, e é o encontro de Jesus. E ainda assim,
me parece que eles não tinham aprendido absolutamente nada. Eles viram 5.000 pessoas participando de um grande show da fé, do grande show de milagres. Eles viram 5.000 pessoas, uma multidão, sendo alimentada apenas com alguns pães e 2 peixinhos. Eles viram um mestre andando sobre o mar, e entrando no barco, Jesus, com uma só palavra, diz: cesse a tempestade. E parece que nesse momento, eles tomam um passo de fé e começam a adorar. E qualquer leitor, tanto quanto afoito, vai achar que eles começam a ter uma fé inabalável. Mas Marcos, no capítulo 6, verso 52, abram comigo lá, Marcos, capítulo 6. A partir do verso 50 de Marcos, capítulo 6, diz: pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus falando para os discípulos. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Quando nós olhamos para essa expressão, o coração deles estava endurecido, no original quer dizer, significa que eles tinham uma pele grossa, calejada, uma pele da indiferença, como se tudo que Jesus estava fazendo era a coisa mais normal do mundo, e como se qualquer ser humano, como qualquer igual, fosse capaz de fazer os milagres de Jesus. Era uma neutralidade completa, que os discípulos olhavam para Cristo e olhavam para os milagres. O texto diz: eles tinham o coração como uma pele grossa, calejada, endurecida. Hebreus no capítulo 4, verso 1 e 2, nos informa que aquela igreja também estava assim. Se você olhar lá no capítulo 4, diz que eles receberam a palavra, mas não receberam a palavra com fé, e por isso eles não desenvolveram como deveriam. Eram pessoas que tinham o coração calejado, endurecido, indiferente. Nós devemos lembrar que esses homens que estavam com Jesus no barco, eram homens que amavam a Cristo, eram homens que decidiram seguir ao Mestre. Mas ao mesmo tempo eram homens que não sabiam que Jesus estava com eles, e todos os milagres estavam sendo feitos. Era um teste, um treinamento para o bem daqueles discípulos. Eles tinham um coração endurecido, e Jesus continua o seu treinamento. E aí nós chegamos em Mateus capítulo 15, onde temos a segunda multiplicação dos pães. Mais uma vez Jesus chama uma multidão de 4.000 homens, mas mulheres e crianças, uma multidão. E essa mesma multidão agora está com fome, e Jesus diz: nós temos que dar de comer. Mais uma vez, eles tinham um problema seríssimo, de padaria, de logística, de tempo, onde vamos buscar? E Jesus diz: o que vocês têm? Lembre-se, Jesus nunca vai fazer um milagre com aquilo que é impossível para você, mas que é possível para Ele. É sempre algo que você pode fazer também, o que você tem. Ele pega esses pães, os peixes mais uma vez, e multiplica. Mais uma vez, nos olhos dos discípulos, mais um milagre é feito. E da mesma forma, Jesus no capítulo 15 chama os discípulos para entrar de novo no barco. A cena se repete, e Jesus também faz isso conosco. Domingo após domingo, dia após dia, semana após semana, mês após mês, parece que Deus te chama para você ver milagres. A multiplicação do pão acontece, você entra no barco da história com Cristo e você não aprende. De novo Jesus, os discípulos chama, multiplica, agora 4.000, entra no barco. E sabe o que é que acontece? A coisa mais engraçada. Abram em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, verso 14.
Meus amados, eu quero que vocês entendam que Jesus, ele já tinha multiplicado com 5.000. Ele tinha acalmado uma tempestade. Ele tinha curado uma multidão. De novo, ele agora alimenta 4.000. E os discípulos são impelidos a entrar no barco. E no verso 14 nós lemos, de Marcos 8. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. E no barco não tinha consigo senão um só. Verso 16, e eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tende o coração endurecido, calejado, tende olhos, não vedes, e tendo ouvido, não ouvis. Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para 5.000? Quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Ao que lhe disse Jesus, não compreendeis ainda? Jesus, ele é tomado de uma surpresa, porque os discípulos, eles deveriam estar prontos nesse momento para dizer, se Jesus está aqui comigo, o problema não é pão, o problema não é cura, o problema é que eu não tenho fé, esse é o problema. Meus amados, Jesus está dizendo aqui para mim e para você, assim como ensinou de forma didática, eu me preocupo com vocês, mas vocês não compreendem isso. Eu alimentei multidões e vocês estão brigando entre si por causa de um pão que vocês não têm. Eu estou aqui. É interessante que Jesus, em nenhum momento, ele fica lembrando para os discípulos de outros milagres. Ele não lembra do cara que subiu, que desceu pelo teto e foi curado quando amigos levaram. Ele não lembrou de demônios sendo libertos. Jesus não lembrou de nenhum desses milagres, mas ele lembrou para os seus discípulos dos 2 milagres da multiplicação. E sabe por que Jesus lembrou isso aos seus discípulos? E aqui está o significado espiritual desse texto que eu quero que vocês levem para casa nessa semana. Jesus, ele não queria ser conhecido pelos seus discípulos, seus seguidores, apenas como um homem de poder. Mas Jesus, ele queria que os seus discípulos, seus seguidores, entendessem que ele é um homem que tem compaixão, ele se compadece, ele sofre, ele chora, quando você também falta alguma coisa, e principalmente falta o elemento fé. Com poder, você pode comprar muita coisa. Com poder você pode comprar o que você quiser. Com poder você pode tirar e colocar pessoas. Com poder você pode fazer com que uma multidão lhe respeite ou se cale. O poder pode muitas coisas. Mas a compaixão é diferente. Porque a compaixão, ela tem o poder. Mas o poder maior de mostrar que Jesus, ele não simplesmente me dá as coisas, mas ele me ama, ele se compadece de mim, ele tem compaixão. E você sabe muito bem o que é a palavra paixão. É uma ação, é uma força, é um desejo descontrolado para que o ser amado não se perca. E com paixão você faz muitas coisas. É ou não é? Você apaixonado com paixão, você faz coisas que talvez você não faça. É ou não é? Lembra de alguém apaixonado? Teve um menino que lá na minha igreja de São Paulo, quando eu era pastor, ele amava e era apaixonado pela sua namorada, a namorada acabou o namoro, e por causa da paixão, ele pulou do 7º andar e morreu, porque ele era apaixonado. Por causa da paixão também,
né? Eu lembro que quantas coisas eu fiz, né, com a Gil, apaixonado. Eu lembro que eu acho que eu já falei isso para vocês. Quando eu estava namorando, eu mandei um cartão deste tamanho. Mas eu estava em São Paulo e a Gil estava em Recife. E eu coloquei assim: eu te amo, 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 eu te amo. Porque assim, só dizer eu te amo, para o apaixonado não adianta. Agora você imagina o que é você colocar no correio um cartão desse tamanho? Não tem envelope. Porque o apaixonado, ele quer aparecer. Ele gosta de aparecer, ele quer mostrar. Ele grita, e eu falei: eu quero me amostrar, como diz o nordestino. E eu quero me amostrar é muito, né? Então mandei um cartão desse tamanho. Quando a Gil chegou lá no Nordeste, a Gil mais amostrada ainda, disse: o amor é lindo, né? Olha o que mandou, aquele cartão desse tamanho, parecia um outdoor, né? A gente apaixonado faz muitas coisas, mas a paixão de Deus por nós, a sua compaixão, não é uma paixão louca, desenfreada, mas é um amor consciente. E o que Jesus queria dizer aqui é que eu amo vocês, e vocês, porque eu estou com vocês, e porque eu amo, tudo que eu fiz de milagres, tudo, é porque eu quero que vocês percebam que eu não só sou poder para vocês, eu estou envolvido na vida de vocês, e nas tempestades, na fome, em qualquer situação. Não se preocupe, porque vocês não têm um pão, porque vocês me têm. Era isso que Jesus queria ensinar. Quando eu olho para esse texto, é inevitável não lembrar de Hebreus, capítulo 4, lá nos versos 14 e 16. Abra por favor comigo. Eu acho que é uma das declarações mais impressionantes do livro de Hebreus, capítulo 4. Diz o texto, a partir do verso 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Meu amado, aqui é uma revelação da carta aos Hebreus tremenda, e que tem que mudar a nossa concepção em relação ao nosso Deus. Quando eu passei pelos momentos mais tristes da minha vida, que foi o momento da depressão, 3 anos no caminho escuro da depressão, eu procurava sempre alguém que também fosse um deprimido, porque eu queria saber se ele sofria a mesma coisa que eu sofria. E eu sempre ia atrás de alguém, eu sempre dizia: olha, eu sofro mais, eu sofro mais, eu sofro mais. Eu não encontro ninguém que diga: eu te entendo, eu sei o que você passa. E meus amados, foi lendo esse texto que o Espírito Santo de Deus foi me revelando, dizendo: olha, você tem um amigo, mas você tem não só um amigo, você tem um sumo sacerdote, mas não só é um sumo sacerdote. Só que a grande diferença do sumo sacerdote e do nosso grande sumo sacerdote é que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele se compadece de cada uma das nossas fraquezas. Ele sabe que você não tem um pão e que você está no barco, e se você entrou no barco de Jesus, Ele se compromete, Ele sabe, Ele se preocupa, porque Ele te ama, meu amado. É isso que Ele quer nos ensinar nessa noite. Jesus, Ele diz: vocês não compreendem isso, eu amo vocês. Tudo isso que foi feito, foi por vocês. E eu entrei nesse barco, trouxe aqui, e vocês estão comigo, estão preocupados porque não tem um pão, vocês me têm. Peçam para mim, porque eu tenho compaixão, eu amo vocês, e eu compreendo a fraqueza de vocês. Meu amado, quando eu passei pela depressão e Jesus ministrou isso no meu coração, eu fiquei tão feliz da minha vida, que a depressão começou a mudar a partir dali, porque é a palavra de Deus que cura. Não estou dizendo aqui que você não deve, se tem depressão, procure médico, psiquiatra, psicólogo. Se precisa tomar remédio, toma remédio, mas eu te digo uma coisa:
É Jesus na veia, não é remédio nenhum. É Jesus, é isso que ele está dizendo aqui. Enquanto você não compreender que eu te amo, você vai esperar amor das pessoas e vai viver numa depressão. Você vai esperar que as pessoas te deem honra e as pessoas não vão te honrar. Você vai esperar que as pessoas te deem dignidade e vocês não vão ter. E por isso vão viver essa vida aquém, porque vocês não compreendem. A mulher samaritana, quando estava diante de Jesus, ele disse: se você soubesse quem te pede a água, se você compreendesse, você pediria e eu te daria água, e água viva. O nosso problema, meus amados, é que tudo aquilo que Deus construiu na nossa história de milagres, nós não abraçamos isso com fé, e esse era o problema dos discípulos. Se você perguntasse para eles: vocês creem nos milagres da multiplicação? Todos iriam dizer: eu creio. Vocês acreditam que Jesus libertou? Eu creio. Você acredita que Ele trouxe cura para o cego? Eu creio. O problema deles não era crer para os outros. O problema deles era crer para si mesmo. E por isso, quando Jesus levou eles, sabendo que eles não tinham pão, Jesus estava dando agora a prova: olha, eu quero saber se vocês creem em mim e que eu tenho compaixão da necessidade de vocês, na necessidade, mesmo que seja pequena. Jesus, ele estava dando uma prova de fé. E o que é que eles falam? Jesus aí não tem nada, e ficam brigando dentro do barco. E Jesus diz: vocês não compreenderam absolutamente nada. O Espírito Santo está nos chamando, no meio dessa passagem, no meio desse texto, para nos lembrar dos pães, dos peixes e da abundância que Ele tem feito. Mas hoje Ele quer que você diga: Deus, eu tenho um único pão, essa é a minha história, e eu creio, Jesus, que o Senhor pode fazer milagre, não para a multidão, mas milagre para a minha vida. É isso que Jesus quer que você saia nessa noite. Meu amado, Deus te chamou para entrar no barco. Deus te chamou para conviver com Ele. Ele é o teu Senhor. E hoje Ele está pedindo para que você experimente Ele como Senhor, como Deus poderoso que se compadece de cada necessidade. Há dois tipos de milagres. Há um milagre que eu posso chamar de instantâneo e outro de progressivo. O instantâneo é aquele milagre que todo mundo quer. Jesus fala e é curado. Colocou a mão, é liberto. Todo mundo quer esse milagre, porque tem trovão, tem isso, tem aquilo, e todo mundo celebra esse milagre. Só que o milagre da multiplicação é um milagre progressivo. 1 a 1, 2, 3, 4, 5 mil, devagar, sem trovões, sem gritos, mas vai acontecendo. E quando acontece, todos ficam satisfeitos. Deus, essa noite, com certeza, já começou a fazer um milagre progressivo na sua vida. Mas você precisa nessa noite dizer: Deus, como tem uma música, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha história. Eu só tenho pão, Senhor, mas é meu. Então, Senhor, eu quero ver. Meus amados, ter uma fé que depende só de milagres é uma fé anã. Mas também não vivenciar os milagres de Deus é incredulidade. E Deus chama essa igreja, a mim e a você, a nessa noite dizer que aquilo que aconteceu na multiplicação de 5 mil, 4 mil, curas e libertações, eu tenho que olhar para a minha necessidade e dizer: Deus, o Senhor já fez tanto. E o Senhor me chamou para entrar no teu barco e eu entrei. O Senhor não é um homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. Mesmo que você seja um fracasso, um pecador, alguém que desistiu, no único momento que você disser para Deus: Deus, eu só tenho esse único pão, e compreender que Ele tem compaixão, e Ele se compadece de você, Ele vai realizar um milagre.
Jesus, na primeira multiplicação, ele olha sabendo de tudo o que ia acontecer. Ele olha para Filipe e diz: Filipe, onde vamos comprar? Jesus queria testar Filipe. Ele queria olhar o valor da fé dele. E Filipe diz: Jesus, não dá. É um problema sério, é uma multidão. Despede, dispensa, manda embora. Jesus olha para a multidão e diz: senta. O que Filipe deveria ter dito era: Jesus, eu não sei como vai ser, eu nunca vi isso na minha vida, mas se o Senhor está aqui, vai acontecer algum milagre. O Senhor não despede ninguém com fome. A palavra de Deus diz que aqueles que vêm até a Jesus, de maneira alguma Ele lançaria fora. Meu amado, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e diz o Senhor: eu vos aliviarei. Qual é a sua necessidade? Nessa noite você tem um Deus aqui que se compadece e tem compaixão de você. Não saia daqui como os discípulos, sem compreender isso. Jesus olha e diz: olha, eu tenho mais para vocês. E Jesus não desistiu dos seus discípulos. Eu quero dizer para você também: Jesus não desistiu de você. Compaixão, compadecer, e você apenas precisa compreender que essas duas verdades ainda é viva nesta noite, e que a mesma coisa que ele disse para os discípulos, e a surpresa foi tão grande do mestre, ele disse: vocês estão brigando por causa disso, eu estou no barco, fiquem tranquilos. Da mesma forma, Jesus também está aqui nessa noite, dizendo para você, para aqueles que estão cansados, exaustos, joelhos fracos, mãos trêmulas, olhos que lacrimejam, o seu alimento são suas lágrimas. Ele está dizendo para você hoje: eu tenho compaixão, eu me compadeço do teu sofrimento, porque eu sou o grande sumo sacerdote que estou aqui, e Ele está aqui compadecido de você, com uma paixão tremenda, querendo te abraçar e dizer: filho, eu me preocupo com a tua falta de pão, porque se eu me preocupei com uma multidão que não se relaciona comigo, que não sabe do meu nome, mas sabe que eu tenho poder, imagina você, meus discípulos, que eu chamei para ter uma comunhão pessoal. Eu me compadeço de você. Meu amado, eu quero que você tome essa palavra nessa noite, mas que você diga: Deus, eu sou essa pessoa que estou no barco e que não compreendi ainda essa verdade. Jesus tem todo o poder, mas é muito mais interessante a gente descobrir que Ele tem compaixão, porque consequentemente Ele usa do seu poder para me ajudar. Porque tem muita gente que tem poder, mas não tem compaixão nenhuma, e Jesus detém nas suas duas mãos o poder e a compaixão. O que você precisa nessa noite, Deus pode fazer. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Jesus, aqui existe, ó Deus, discípulos, e não a multidão. Discípulos que entraram no barco, que o Senhor mesmo ordenou. E eu rogo em nome de Jesus, ó Deus, que nessa noite, Espírito Santo de Deus, abre a nossa mente, nossa compreensão, para que os milagres que o Senhor já tem realizado no meio da multidão, seja abraçado com fé e não com coração calejado, indiferente, incrédulo. Senhor, entra com poder, entra com providência, restaura a compreensão desse filho e dessa filha que há muito perdeu a certeza de que o Senhor se compadece e que tem compaixão. Ó Jesus, dá uma palavra de comando na nossa vida nessa noite, e faça com que, ó Deus,
assim como aconteceu na visão profética do Vale dos Ossos Secos. Eu peço que aqui, ó Deus, homens e mulheres que estão com o coração muitas vezes secos, ó Deus, porque não compreenderam o teu amor, que nessa noite eles tenham vida em nome de Jesus. Entra com providência e muda a nossa história, em nome de Jesus. Amém e amém. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, Senhor, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, oh, para sempre, oh meu Deus. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Vamos louvar! Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, o Senhor. Santo, Santo é o Senhor poderoso.
és santo, santo, oh, és santo, é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos nós hoje e sempre. Amém e amém.